Olá a todos e a todas, eu sou Paulo Diniz, professor do Instituto Federal Pernambuco, Campus Olinda, e este é o nosso curso de EAD Roteirizando os Quadrinhos. Hoje vamos trabalhar com algo mais específico da linguagem dos quadrinhos. Vamos deixar um pouco a parte da escrita e vamos entrar em como a narrativa dos quadrinhos ela é elaborada e como a narrativa dos quadrinhos ela é montada de acordo com o tempo que se ocorre dentro do quadrinho e de um quadrinho para o outro. Ou seja, vamos analisar agora como se transcorre o tempo nos quadrinhos, né? Tanto no tempo de leitura, no tempo da narrativa, né? De um quadrinho para o outro, como também no tempo da história, que é o tempo que se passa dentro de cada quadrinho. Então vamos ver como alguns quadrinistas, vamos usar como exemplo, eles fazem essa passagem do tempo, tanto dentro do quadrinho como de um quadrinho para o outro. Isso é importante para, na hora de escrever um roteiro, termos a ideia de como o tempo da narrativa ela vai se passar, como a história vai ser contada e como ela vai ser montada nos quadrinhos. Fizemos anteriormente, né, um trabalho de enquadrinhamento, fizemos um trabalho de roteirização e montamos mais ou menos a estrutura de como se conta uma história. Agora vamos entrar realmente na linguagem dos quadrinhos, em como se conta uma história dentro dos quadrinhos, na linguagem da história em quadrinhos. Vamos usar um pouco o linguajar, né, do cinema, planos, plano americano, plano sequência, mas apenas para vocês terem uma ideia de como se trabalha ou como se pensar o desenrolar da história. Porque a partir do momento que a história vai ser desenhada, nós não vamos ter aquela simulação de movimento que o cinema, o vídeo, né, ou a captação de imagem em movimento ela nos permite. O quadrinho ela trabalha com imagens fixas e o movimento dentro dessas imagens fixas e o movimento de um quadrinho para o outro. Então, para roteirizar, né, o roteirizando os quadrinhos, a partir de agora, vamos trabalhar dentro de uma perspectiva da narrativa na linguagem que a gente chama dos quadrinhos, que é o tempo da narrativa. Como esse tempo da narrativa é um tempo cronológico e também é um tempo de passagem de um movimento para o outro. Vou repetir muito essa palavra movimento, vamos trabalhar muito com essa ideia de como o movimento é sugerido, como ele é lido, porque do mesmo jeito que aprendemos a ler e a escrever, aprendemos a ver imagem e aprendemos a detectar o movimento dessas imagens. Então, vamos trabalhar em detectar, né, como podemos imaginar, né, esse movimento numa imagem que é fixa, né, numa imagem que ela vai ser lida em movimento ou com movimento, ou imaginando o movimento, mas ela fisicamente ela é fixa. Então vamos analisar um pouco agora essa questão do tempo da narrativa, o tempo da história nos quadrinhos. Então, é sempre bom imaginar, quando for pensar no roteiro e no enquadrinhamento, né, a ideia de plano e o movimento. Plano, eu vou deixar depois um material sobre plano no cinema, mas qualquer pesquisa na internet vocês conseguem. É aquela coisa básica, plano fechado, plano aberto, plano americano, plano contra-plongé, né, ou de cima para baixo, de baixo para cima. Então, o plano no cinema ele tem uma importância muito grande, porque ele não é apenas uma imagem de dois cortes. O plano ele tem um significado, ele tem uma semântica própria. Então a imagem vista de cima para baixo, ela indica determinados signos que nos faz entender se a pessoa está em posição superior, se você
caiu, ou seja, o plano ele determina ou ele indica determinado significado dentro da história, ou seja, não está ali por acaso. Então, esses planos, eles no quadrinho eles estão associados a movimentos. E esses movimentos, eles estão literalmente dando a narrativa. Ou seja, o movimento é ele que vai determinar se eu leio da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Como eu vou ler aquele quadrinho. Então, primeiramente, qual a relação de planos e movimentos? Tem aí na lâmina, primeiro, o fluxo da narrativa. O que é o fluxo da narrativa? É um pouco aquela linha dramática que fizemos quando estávamos fazendo a sinopse. Então, o fluxo da narrativa é alguns quadrinhos vão ter mais movimentos ou mais imagens, outros vão ser mais amplos, outros vão ser menores. Então, o fluxo da narrativa, ela vai dando o tom do que você quer contar, do que você está contando. Então, é sempre bom ter essa ideia do fluxo da narrativa ligada à sinopse, porque é ela que vai dar o ritmo da história, ela que vai dar a quantidade de imagens que você vai precisar para uma determinada ênfase dentro da história. O segundo ponto é o tempo da narrativa. O tempo da narrativa, ela é o que acontece no quadrinho para o outro. Ou seja, o tempo da narrativa é a sequência. Então a gente tem um tempo em que nós saímos de um quadrinho e vamos para o outro. Esse tempo ele pode ser superlativo, quer dizer, você pode botar imagens que não tenham nada a ver, como a gente vai ver em alguns exemplos, ou ela pode ser, né, uma fragmentação de uma imagem maior que dê a ideia da intensidade daquele recorte. Então o tempo da narrativa é justamente o tempo entre um quadrinho e outro. O tempo que se passa de um quadrinho para o outro. Então a gente vai ver alguns exemplos, né, de que como se passa, né, dentro do quadrinho o próprio movimento. E a partir daí para o próximo quadrinho. E o tempo da história? Que o tempo da história ele é o todo. Né? O tempo da história é o começo e o meio e fim, né? Que a sequência ela vai dando esse ritmo. Então nós temos um tempo e movimento, né? Ou seja, pode usar o termo plano, né? Um plano e um movimento no quadrinho, um plano e um movimento entre dois quadrinhos, que é a sequência, e um plano e um movimento em vários quadrinhos, que é a página e que é a história por completo. Então, o que pode parecer um pouco vago, essa coisa do plano e do movimento, é justamente como nós imaginamos, como nós vamos descrever que o movimento ocorra dentro do quadrinho. Então, o tempo da história, ele é algo superlativo, né? É o tempo, vamos dizer assim, quase que cronológico de como se passa a história. Já o tempo da narrativa é a velocidade com que alguns fatos ocorrem dentro dessa história. Alguns fatos demoram mais, outros fatos demoram menos. E aí, na sinopse, nós vamos dando esse ritmo para a história. Então aqui nós temos como se tem o exemplo, né, da sequência com o tempo narrativo. Cada quadrinho, né, que está aí representado em azul, é o tempo da história. Então cada quadrinho ele é o tempo que se passa na história. Se está chovendo, se é 7 horas da manhã, se vai ser 7 horas da noite. Ou seja, é quase como se o quadrinho fosse visto em módulo. E esse módulo ele faz parte de algo maior que é a história. E a sequência, que é o tempo da narrativa, que é essa relação de um quadrinho com o outro. Ou seja, esse tempo da narrativa é o que vai fazer com que uma história ela tenha uma intensidade maior ou ela tenha uma
uma narrativa mais longa e mais amplificada. Com os exemplos vai ficar mais claro como alguns quadrinistas usam, né, dessas duas correlações, o tempo na história e o tempo da sequência. Né? Temos um exemplo, provavelmente o primeiro, que é o Príncipe Valente. O Príncipe Valente praticamente não há balões, não tem um registro de balões na história do Príncipe Valente. Harold Foster tinha uma forma de contar a história. Né? Se vocês notarem o exemplo, são vários quadrinhos com um narrador que aparece fora da história. Esse narrador, né, vai falando dos quadrinhos que vão acontecendo. Então, praticamente, o tempo que se passa de um quadrinho para o outro é muito longo. Então, nós temos no primeiro quadrinho, sei lá, chegando um grupo de cavaleiros, no outro já aparece um barco em outro momento. Então, veja que o tempo entre um quadrinho e outro é muito superlativo. Aqui, novamente, né, o outro exemplo de Harold Foster. O que é que se destaca aí? Não há uso de balões. Quando há algum diálogo, ele aparece dentro das caixas de interlúdio, né? E o tempo da narrativa é muito longo. Né? É o tempo praticamente que não há uma sequência de movimentos. Há uma sequência de tempos históricos, tempo da história. Né? No sentido de cada quadrinho praticamente é um quadrinho isolado em si. Mesmo que no conjunto geral ele faça parte de uma história maior. O segundo exemplo é Persépolis, que nós vemos aqui o mesmo uso, né, da narrativa, só que já há uma passagem de um quadrinho para o outro. Ou seja, no quadrinho da esquerda menor, nós focamos na nossa personagem, né, é quase uma autobiografia, e depois nós temos um quadrinho maior com as meninas, ela apresentando as amigas da escola. Então, nós temos uma leitura única, como se desse um foco na nossa narradora, e depois passamos para ela apresentando as amigas de classe dela. Então, veja que você tem um foco no primeiro quadrinho e um quadrinho maior no qual ela apresenta o grupo. E na página como um todo, ela vai narrando os fatos que aconteceram, no caso específico desta página, sobre o véu. O uso do véu pós-revolução islâmica. Né? É autobiografia, estou esquecido o nome da autora, depois eu passo para vocês. Mas vai estar lá especificado. E ela faz uma autobiografia relacionada à Revolução Iraniana, em 1979. Aqui já passamos para um movimento que ele é quase intrínseco à própria narrativa, né? Quase cinematográfico, vamos usar esse termo, que é Lobo Solitário, de Kazuo Koike e Goshima, no qual, né, nós temos uma cenas de batalha, praticamente pouca fala, né, e muita movimentação. Então, os quadrinhos, eles por si só, eles vão contando a história. Os quadrinhos só já vão dando essa movimentação. E note que em cada quadrinho nós temos um movimento. Então, se pegarmos o primeiro quadrinho da esquerda, há, né, dois personagens falando, e no da direita, esse personagem mandando, né, dando a ordem. É bom sempre lembrar que nos quadrinhos existe uma necessidade de uma identidade de um quadrinho com o outro. Embora no quadrinho da esquerda exista outros personagens além do que aparece em primeiro plano, no segundo ele está praticamente só quando ele dá o sinal de ataque. Certo? Ou seja, para a narrativa não havia necessidade do restante dos personagens e a ênfase nesse personagem.
certo? E depois se desenrola toda uma sequência de lutas, né, no qual, se vocês forem ver, parte no plano geral maior e vai fechando até aparecer, né, a parte mutilada de alguns personagens da luta. Que também, como vai ser a ênfase né, do quadrinho, quase um close-up. No outro, né, um movimento bem rápido, e aí o desenrolar de uma luta. Aqui também outra página na qual Koiko, né, que é o desenhista, ele dá um primeiro plano, né, nos 6 personagens de cima, há um diálogo, né, e um embate entre os 2 personagens no meio. Vejo que a própria página ela é quase um modelo gráfico, né? Vejo que o personagem que é do principal, né, que é o Lobo Solitário, ele está fora do quadrinho, né, dando a essa ênfase na perspectiva, né, como ele se destacasse além dos outros. Vejo cada exemplo que eu vou dando aqui era para é uma discussão que a gente está, não é uma conversa aqui, para vocês começarem a ver como o movimento ele é feito dentro do quadrinho, fora do quadrinho, e tudo aquilo que a gente viu de balão, enquadrinhamento, perspectiva, ele é utilizado para a narrativa, certo? Não está por acaso, certo? Eu achei que tinha ficado um pouco solto, então é bom dar exemplo mostrando como esses elementos são utilizados efetivamente para contar a história. Aqui nós temos uma minissérie de 88, né, que foi uma saga chamada Parábola. E por que eu destaquei isso aqui? Na primeira página, né, nessa página, há um embate de 2 pessoas, esses 2 personagens à esquerda, o primeiro quadrinho e o segundo quadrinho, né, e como a narrativa ela vai focando nos rostos dos personagens até que um personagem de fora ataca aí no caso aí da história é o monge. O que é interessante aqui é como a malha gráfica ela vai variar nessa história. Embora nós temos uma malha gráfica que ela se mantenha da primeira página até a última, né? Mas há total liberdade para o quadrinista trabalhá-la, né? Então, no caso aí, vejo como o jogo, né? O foco, não digo jogo, mas o foco nos rostos e depois a expressão final do personagem, né? Que é a continuação da história. O que é interessante aqui, né, o que é que essa, né, o foco aqui é tanto a variação que vocês viram, né, da malha dessa página, né, e da sua sequência, né, que modificou, né, de 4 por 3, né, 4 colunas por 3 linhas. Nós temos praticamente 3 colunas aí por 3 linhas, certo? Mas eu queria destacar esse personagem, certo? Que nesta página, né, ele aparece no final, na outra página ele já aparece como um senhor. Então aí entra aquela coisa do tempo da história. Então não foi só um movimento aqui da página de uma para outra. Foi o personagem jovem para o personagem velho. Então esse é o tempo da história. Isso não é uma sequência. Isso é o tempo da história, né? O tempo que se passou daquele primeiro fato para esse que está acontecendo agora. Então, o tempo da história, o que está acontecendo? Isso foi em 1800 e tanto, isso foi em 1900 e tanto. A sequência é justamente a parte física dessa passagem, né,
último quadrinho da página para o primeiro, ele já velho. Então isso fica bem claro que é o tempo da história, né? É o tempo que se passa dentro da história, dentro do quadrinho. A sequência é o tempo que se passa quando você gira a página, quando você passa de um quadrinho para o outro. Aqui temos uma sequência do Angola Janga, né, do Marcelo de Salete, que é interessante que ele faz quase uma dobra no tempo. Vamos ver mais de perto. Né? No quadrinho de cima você tem uma visão geral do quilombo, né? Não sei que espaço é esse, certo? Mas parece até um pelourinho. E não sei no quilombo. Enfrenta a Casa Grande. E aí, o quadrinho de baixo, a gente localiza um personagem que está lá em cima, né, perto da escadaria da casa. Então vejo que o deslocamento da narrativa é como se tivesse um voo de pássaro lá de cima e de uma hora para outra, quase instantaneamente, nós vamos para a escadaria onde está o personagem. Então aqui é não só a mudança de plano, mas a mudança de visão e dessa quase instantaneidade de um tempo para o outro. Aqui não houve passagem do tempo, aqui houve passagem de posição. Novamente Marcelo de Salete, né, quando ele vai detalhando o personagem carregando rolete de cana aí, né? Interessante aí também notar o tipo de grafismo, né? Ou seja, a gente está vendo também não só formas de pensar o quadrinho, né, da narrativa, mas também a forma do desenho, né, a forma da textura. Essa Angola Janga ela ganhou o prêmio, se não me engano, Will Eisner, né, em 2018, como melhor história em quadrinhos. E ganhou vários prêmios aqui também no Brasil. Aqui temos a sequência de Maus, que é um quadrinho feito por Art Spiegelman, que é sobre uma autobiografia, não dele, mas do pai dele, que foi parar em Auschwitz e depois para os Estados Unidos. Né? Então aqui praticamente o desenho não muda, né? Temos muito texto, né? Enquanto os outros é mais a imagem, aqui o texto ele vai colocando o leitor dentro da história. Vejo que é bem diferente do Príncipe Valente, né? Que ele se faz do uso de caixa de interlúdio. Aqui não, o autor, o escritor, o desenhista, nessa sequência aí, ele vai montando a história. Aqui o detalhe de como ele vai contando como chegavam, né, os judeus em Auschwitz. Interessante que para cada nacionalidade você tinha um animal. Então os ratos eram judeus, os gatos eram alemães, os porcos eram poloneses, se não me engano os franceses eram rãs, né, sapos, e norte-americanos eram cachorros. Né? Então ele faz essa metalinguagem, né, de um grupo étnico com um animal, um grupo animal. E quando um grupo étnico ele está deslocado, a pessoa usa a máscara, né, do animal. E aqui selecionei, né, uma história do Demolidor de Frank Miller, em que praticamente ele vai recortando as imagens, não é, dando close, dando a narrativa praticamente sem texto, né? A imagem por si só ela vai dando esse clímax. Então é uma história chamada Roleta Russa,
E aqui é que eu falei, veja, os 4 primeiros quadrinhos de cima, na realidade, eles recortam um quadrinho inteiro. Então nós temos um desenho, né, de uma mão com a arma, fragmentado em quatro espaços. Então você consegue ler cada quadrinho separado e ao mesmo tempo você tem a visão do todo. Então aqui você tem bem assim mais claro essa coisa da sequência e do tempo da história. O tempo da história é justamente esse todo, né, ele falando sobre a arma, mas a sequência é cada parte que vai se deslocando e mostrando a arma, né, como ela vai aparecendo. A parte de baixo é também uma sequência quase que em stop motion, né, em câmera lenta, de puxar o gatilho. Então vejo que aqui a ênfase é no gesto, a ênfase é como o tempo ele é extremamente curto, e nesse tempo curto ele se delonga. Ou seja, cada quadrinho ele ganha uma dimensão maior para mostrar coisas que são mínimas. Mas novamente, isso é uma escolha do roteirista, isso é uma escolha do desenhista, do narrador, no caso. Aqui um detalhe de como ele fragmenta, né, a imagem. Então ele vai explicando o que é o revólver e no final você tem a visão do todo. Aqui também outra sequência na qual ele vai, né, quase que dando um primeiríssimo plano. Mas entenda, cada plano desse, cada quadrinho desse, ele vai dando a intensidade que ele queira para a narrativa. É aqui a outra página. Então, toda aquela sequência, ela prepara você para a página seguinte. Do mesmo jeito que nós temos aquele personagem, né, que ele envelhece de um quadrinho para o outro, de uma página para outra, nesse aqui nós temos uma intensidade. Esse é o último quadrinho da página anterior àquela. Quando ele puxa o gatilho, a arma está descarregada. Agora a gente vai ver, certo, outro elemento, não é outro elemento, mas outra forma de fazer esse tempo dentro do mesmo quadrinho. No caso aqui, novamente Frank Miller, é uma sequência do Demolidor, no qual em um só quadrinho, em um só plano praticamente, o personagem ele vai sendo demarcado, né, descendo a escada. Então, lá de cima até descer a escada, é o mesmo personagem fazendo o mesmo movimento. Então é como se fosse realmente um stop motion, parte por parte. Mas veja que o cenário é único, ele não fragmentou a página toda, só temos 2 quadrinhos na realidade, fora o maior, que são os 2 primeiros, menores, e o resto é a página como um todo, além dessa perspectiva, né, absurda que está aí. Que detalhe. Ou seja, o mesmo personagem em tempos diferentes. Enquanto naquela da arma ele fragmentou o quadrinho o quanto pôde, né, para dar ênfase no gatilho, para dar ênfase na pistola, no caso aqui é como se o tempo fosse mais superlativo. O tempo da história é maior. E a sequência praticamente você lê como se fosse uma coisa única. Não há o quadrinho para dizer, isto veio depois disso. No caso aí, a própria sequência do olho vai dando essa leitura, essa movimentação. E aí, como eu falei, do mesmo jeito que você passa de uma página para outra, de um quadrinho para outro, o olho da gente vai lendo a imagem
perseguindo, né, o personagem que está descendo a escada. Que uma sequência na qual há muito close-ups, né, ou seja, planos fechados no rosto dos personagens, e variação de técnica, né? Uma parte colorida com lápis de cor e a outra só com um carvão, né? Ou com outra técnica de desenho. E novamente, aí você tem o balão guiando a leitura. E aqui para finalizar, uma sequência do Homem-Aranha que lembra um pouco aquela sequência a descida de escada do Demolidor, né? Que é o personagem é o mesmo, né, batendo em três, vamos dizer assim, bandidos, né, em posições diferentes. Então, no caso, creio o desenho deve ser de Steve Ditko, que era o que desenhava o Homem-Aranha, e veja como é um quadrinho único, mas o movimento dentro do quadrinho são três. Então é isso que seria o tempo da história, o tempo na história. Ou seja, é um quadrinho único onde você tem os movimentos dentro dele. Você pode transformar esse quadrinho único em várias sequências, né? Separar em quatro quadrinhos, onde o Homem-Aranha esteja, ou três quadrinhos, cada quadrinho ele batendo em um bandido e um personagem. Então, qual foi o intuito aqui qual foi a conversa aqui? É mostrar para vocês como a narrativa ela prescinde de certo conhecimento também, de como eu vou imaginar o desenrolar da imagem. Ou seja, embora, né, normalmente quem desenha ou quem escreve não desenha, mas sempre há um diálogo, sempre há uma interação entre o desenhista e o roteirista, certo? Então, por mais que o roteirista seja a parte escrita, ele tem que ter um conhecimento dessas linguagens. Ele tem que ter um conhecimento do que ele pode fazer com aquele quadrinho, o que ele pode extrapolar, o que ele pode utilizar como recurso narrativo. Lembre-se sempre, nós estamos contando uma história através de imagens. Né? A gente pode fazer feito o Príncipe Valente. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Ou seja, são tempos narrativos bem longos, né? Bem distantes um do outro. Certo? É como se você pegasse um livro infantil. Um livro infantil, o tempo narrativo é maior. Aconteceu isso, depois aconteceu isso. No quadrinho você pode fazer assim, não tem problema. A gente viu o exemplo do Príncipe Valente, que é um caso, acho que um dos poucos, acho que ele e Flash Gordon que ainda, né, permaneceram com esse modelo, embora seja um modelo muito da década de 30. Mas, assim, é um recurso bastante utilizado, como a gente viu no Persepolis, de Marjorie, o nome da escritora. Ela foi roteirista e desenhou também a quadrinho. Também ganhou como de Salete, né, o Marcelo de Salete, a Marjorie Satra, ela também ganhou o prêmio, acho que o Will Eisner de quadrinhos, se não me engano. Depois confiram aí, se eu estou errado. Enfim, então leiam quadrinhos, vejam, tentem ver como os quadrinistas, eles, aí tanto roteirista quanto desenhista, trabalham as possibilidades da linguagem, certo? Porque temos dois tempos a trabalhar: o tempo do quadrinho, né, o quadrinho isolado, esse tempo, né, onde o movimento ocorre ali, e temos também esse movimento de um quadrinho para o outro. No caso, aí os recursos são infinitos, né, de fragmentar o máximo possível a página, né, a malha gráfica, até fazer
né, em um quadrinho só vários movimentos. Aí fica a critério tanto do roteirista quanto do desenhista. Mas lembre-se sempre, eles têm que trabalhar de certa forma, né, integrados. Ok? Então, qualquer dúvida, eu vou deixar o chat e o fórum abertos lá, certo? Espero que vocês procurem, além dessas referências que eu dei aqui, outros quadrinhos, certo? E principalmente comecem a, quando for escrever, né, quando for pensar o roteiro, lembre-se que tudo isso parte de onde? Quando você fizer a sinopse, você faz já a curva dramática. Essa curva dramática ela vai ter uma importância muito grande na separação, né, ou separação não, na escolha desse tempo da história e o tempo da sequência, o tempo da narrativa, ok? Então aguardo as críticas, aguardo aí as dúvidas ou não, né, ou as sugestões de vocês, ok? Até lá!